Convido os irmãos a abrirem a boa palavra do Senhor em Números, em seu capítulo 13, livro de Números. Números 13, e a mensagem de hoje, ela se encontra, na verdade, em Números 13 e 14. É uma leitura extensa, eu não vou ler todos os versos, já vou ler bastante coisa, mas fique com a sua Bíblia aberta, agora e no decorrer também da mensagem, para que nós possamos ler alguns versos. Eu lerei a partir do verso 1 do 13 e chegarei a ler alguns versos do capítulo 14 também de Números. Números 13, verso 1. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Verso 17. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra, como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram dias das primícias das uvas. Verso 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Capítulo 14, verso 1. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Verso 4. E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles espias da terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Verso 9, por fim. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como o pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Vamos orar. Senhor, nessa noite, com gratidão que temos por poder nos congregar, por podermos adorar, por podermos contribuir, entregar nossas vidas a Ti, nós agora, em Tua presença, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito transforme nossas vidas. Que o Teu Espírito fale diretamente. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
vencendo desafios guiados pelo Senhor. Irmãos, estamos diante aqui de um texto muito conhecido, um texto que nos fala de Israel. Israel aqui está diante de um grande desafio e todos nós, diariamente, enfrentamos desafios. Eu não sei quanto a você, mas é comum para mim. Todos nós, diariamente, vivemos desafios na área pessoal, vivemos desafios quanto aos nossos relacionamentos, vivemos desafios até mesmo aqui na nossa comunidade de fé, porque muitas são as coisas que se levantam contra nós. Está tudo indo bem, está tudo caminhando, estamos aqui andando bem, de repente, uma grande luta. E aquela surpresa, algo que você precisa se posicionar, de repente, a necessidade de um enfrentamento, de um confronto, de enfrentar alguma situação, de repente algo tira a paz. Algo que estava indo bem, parece que de uma hora para outra, algo agora já não está tão bem. A paz que estava uma tranquilidade, agora eu preciso dedicar força, agora eu preciso dedicar oração, agora eu preciso dedicar minha vida para vencer algum desafio. E muitas vezes, alguns quando perdem a paz, também sucumbem diante do medo, porque desafios trazem consigo incertezas. Eu vou conseguir, eu não vou conseguir. Isso será algo positivo, isso será algo ruim. Muitas são as incertezas que às vezes começam a nos nortear, quando deixamos de olhar para o que é do Senhor, para o que é palavra, para o que é vontade de Deus, e começamos a olhar simplesmente para dentro de nós. Às vezes apenas uma notícia ruim basta, uma notícia ruim, algo que a gente não espera, algo que a gente sabe, parece que muda. Você está bem, está feliz, você está bem. De repente, alguém falou alguma coisa, aí sabe aquela murchada que você dá? É assim, porque nós somos humanos. Irmãos, tem porta que parece que não está se abrindo, desafios que parecem ser tão grandes, que você talvez já esteja desistindo. Olha, isso não vai acontecer mais, eu preciso me resignar com essas coisas. Irmãos, talvez alguém que hoje você gostaria que estivesse aqui, talvez hoje você esteja pensando, olha, seria tão bom que essa pessoa estivesse aqui comigo, ou que estivesse aqui adorando ao Senhor, mas não, a pessoa está distante, está de um jeito que parece que não tem mais volta não, que no nosso olhar humano, a coisa é quase que dada como perdida. Mas, irmãos, nessa noite nós queremos aqui conversar sobre como vencer desafios. Não apontando para um caminho humano, não apontando para estratégias humanas de avançar, de fazer tal coisa, não. Mas não contando com a nossa força, mas contando com aquele que tem toda a força, vencendo desafios guiados pelo Senhor. E esse texto que lemos aqui, de Números 13, ele, como eu disse, é um ponto muito importante da história de Israel. Eles estão bem próximos de Canaã. Eles estão bem próximos da terra prometida. Eles precisam tomar posse daquela terra. Mas para tomar posse daquela grande bênção, para vencer aquele desafio, eles precisariam enfrentar algumas questões. Tomar decisão, escolher algo. Mas escolher o quê? Confiar ou em Deus, ou ficar confiando na sua própria força. Israel já havia saído do Egito e vivido muitas experiências com Deus. Ele é um povo que ele não foi liberto ontem. Eles já tinham visto, nesse momento aqui, aquelas pragas que foram ferramentas do Senhor, mostrando a sua força diante das entidades, das divindades egípcias. Eles já tinham visto o manifestar do Senhor através das pragas, já tinham sido libertos da escravidão, já tinham visto o mar se abrir. Olha que coisa, o mar se abre, eles passam, olha quanta experiência. Eles viram o exército egípcio ser derrotado ali naquele momento, viram Deus providenciar água, viram Deus providenciar o maná, a provisão diária, viram a manifestação de Deus no Sinai. E agora,
Deus, então, no verso que lemos 2, capítulo 13, diz assim: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. O Senhor, que já fez tanta coisa, é aquele povo que tem experiência com Deus, que está vendo ali a coisa acontecer, que vê o Deus Todo-Poderoso agir. Agora, Deus chega e fala assim: olha, envia espias para a terra que eu vou dar. Parece algo simples para nós, que estamos aqui distantes dele, distantes cronologicamente, mas aquele povo, ele precisava tomar um posicionamento. Antes de entrar naquela terra, que Deus já havia definido como promessa, que Deus já havia definido que ele ia dar, aquele povo teria que ir lá dar uma espiada. Olha, envia espias, homens. A questão, então, está num tratamento que Deus está fazendo com o povo, para que Israel acreditasse e confiasse verdadeiramente nele. E aí Moisés envia, então, lemos isso, envia 12 homens, cada um representando uma tribo. E eles ficam naquela terra ali, a terra que Deus vai dar, a terra da promessa, a terra que é boa. Eles ficam naquela terra por 40 dias. E aí quando eles voltam, o relato é um relato assim extraordinário. Verso 27 do capítulo 13. De fato, é uma terra que mana leite e mel. E, de fato, é muito bom. Olha quanta notícia boa. Deus falou que vai dar, Deus prometeu, Deus falou que vai dar. Vai lá e olha, o negócio é muito bom. A promessa de Deus está confirmada com uma realidade visível. Mas não está tão fácil assim. Tinha um problema. Aí eles começam a perceber que os habitantes daquela terra eram fortes, que as cidades que ali estavam eram fortificadas. E aí os espias, então, eles veem homens que são grandes, homens que são mais fortes do que o povo de Israel. E aí, então, eles passam, a maioria daqueles espias, ou pelo menos 10 deles, passam a interpretar aquela realidade, não com os olhos de quem tem a palavra do Senhor, não com os olhos de quem está vendo algo que o Senhor vai lhe dar, mas passam a interpretar aquela realidade sobre a ótica do medo. Irmãos, quando a gente passa a interpretar a realidade sobre a ótica do medo, a gente paralisa nossas vidas. Eu não vou a certos lugares, eu não faço tal coisa, eu deixo de investir em tal coisa, eu deixo de estudar, eu deixo de fazer coisas que são importantes para mim. E daqueles 12, 10 dão um relatório contrário, olhando sobre a ótica do medo. Mas tinha dois ali que estão olhando sobre a perspectiva do Senhor, que estão olhando sob a perspectiva de Deus. E aí então, Caleb fez todo o povo se calar. Isso, e ele vai falar aqui no verso 30. Mas é interessante, olha, ele fez todo o povo se calar. E essa expressão é importante, porque já notou como é que pessoas jogando para baixo, pessoas falando mal, pessoas trazendo palavras ruins, corrompem toda uma coletividade. E aí Caleb tem que se posicionar. Ele tem que fazer aquela falação daquele povo que está começando a entrar todo mundo inflamado com medo. Ele fez todo mundo se calar. E aí ele lembra aqui, olha: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Não se trata de um olhar doido da coisa, mas se trata de um olhar daqueles que estão olhando para as mesmas questões, para os mesmos desafios, para os mesmos problemas, só que com a ótica do Senhor, a perspectiva de Deus, a perspectiva de obediência, a perspectiva de fé, a perspectiva de confiança que o Senhor está trabalhando. Deus que pode todas as coisas. Irmão, se nós olharmos aos desafios, se nós fitarmos nossos olhos naquilo que é desafio, simplesmente com os nossos olhos fracos, nós olharemos o tamanho dos problemas, olharemos as coisas que são maiores que nós e veremos que realmente não dá para a gente. E olha, eu vou te dizer uma coisa, não dá mesmo para a gente. Não dá. Se não for o Senhor na nossa vida, não dá. Se tirar Deus da nossa vida, não fazemos nada. Mas aquele relato acovardado
daqueles 10 espias inflamou o povo. Criou-se um problema então. O povo passou a acreditar naquele relatório negativo. E notícia ruim, ela parece que corre mais rápido, né? Chega a cavalo, como diz. Notícia ruim, ela inflama. E aí então aquele povo passa a murmurar. Eles chegam a desejar voltar para o Egito. E o negócio é tão esquisito que eles falam assim: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Olha, não está dando certo com esse líder aqui não. Não está dando certo com esse líder não. Vamos trocar o líder, vamos pegar um líder que atenda a nossa realidade. Esse aí está falando uns negócios meio esquisitos, está querendo fazer a gente avançar. Não, vamos escolher um outro chefe. E às vezes a gente quer resolver o nosso problema mudando quem tem nada a ver com a história. Porque não era simplesmente uma direção de alguém, mas era o próprio Deus falando que daria. E então, qual é o resultado? Deus intervém. Que bom, né? Depende. Deus intervém, mas o resultado é que aquela geração que murmura, aquela geração que deixa de olhar para o Senhor, aquela geração que vê a terra, mas olha não para a terra, mas para os problemas ao redor dela e deixa de olhar para o Senhor, eles não vão entrar mais na terra. Verso 33 e 34 do capítulo 14. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos. Eles estavam a cerca de 1 ano e pouco, no máximo 2 anos de caminhada. Vamos botar aí 1 ano e pouco. Aí agora, os filhos de vocês serão pastores nesse deserto durante 40 anos e levarão sobre si a infidelidade de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma no deserto. Segundo o número de dias que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representa 1 ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Olha que coisa, Deus se desagrada de tal forma que Ele fala assim: olha, vocês podiam ter resolvido essa situação agora, mas por conta disso, vocês vão ficar aqui penando por mais um tempo longo, décadas. Somente 40 anos depois da saída do Egito, quando uma nova geração é levantada, porque o texto aqui é claro, fala que aquela geração seria finalizada. Quando uma nova geração é levantada, eles sim entrariam. O Senhor não muda as suas promessas, o Senhor não volta atrás na sua palavra. Isso é muito interessante, mas o Senhor também está olhando aqui, deu a oportunidade. Vocês não querem? Então a nova geração vai entrar. Eu mantenho a minha palavra. Eles vão para a terra, eles são meu povo, mas vocês aqui, não. Então, irmãos, apenas Josué e Calebe, apenas 2 daquele grupo, daqueles espias que foram à terra, apenas os 2 que creram, somente eles puderam entrar na terra. Porque a atitude deles fez a diferença. Muitos anos depois, uma jornada que poderia ter sido curta, uma jornada que poderia ter sido breve, a história poderia ter sido diferente, mas muitos anos depois, após uma longa peregrinação, muitas histórias é que o povo vai entrar na terra. Irmãos, Israel não estava diante de um desafio porque Deus havia perdido o controle. Deus não perde o controle. Israel, ele estava diante de um desafio porque Deus estava conduzindo aquele povo a enfrentar esse desafio para o cumprimento das suas promessas. O problema então não era existir ou não gigantes, o problema então não era as cidades serem ou não fortificadas, mas o problema foi que aqueles gigantes para o povo se tornaram maior do que o Deus deles. O problema foi diminuir Deus diante daquela questão. Irmãos, estar no caminho de Deus não significa ausência de desafios. Significa que quando os desafios vierem, e eles virão, quando os desafios surgirem, nós temos que continuar olhando para aquele que nos conduz. Porque se ficarmos olhando para os desafios, vamos ficar paralisados e talvez estejamos retardando bênçãos do Senhor nas nossas vidas. O que devemos fazer então diante dos desafios?
Algumas breves lições. Primeiro, mantenha-se firme na palavra do Senhor. O verso 1 e 2 que lemos. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar a Israel. Antes de Israel chegar à terra, Deus já havia declarado que daria aquela terra a eles. Havia uma palavra, havia uma promessa do Senhor. Então aquele desafio deveria ser interpretado à luz da promessa do Senhor. O entendimento teria que ser assim: olha, eu não sei como é que Deus vai fazer, mas Ele falou que vai dar, então Ele vai fazer. Quando deixamos de lado o que Deus falou, quando nós passamos a ouvir as vozes que nos jogam para baixo, as vozes que apenas mostram a possibilidade de derrota, a possibilidade de frustração, nós somos impedidos de avançar. Nós não vencemos desafios. Irmãos, hoje nós temos que confiar, ainda hoje, na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos garante que Deus, Ele nos prometeu que vai estar conosco. Isaías capítulo 41, verso 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortaleço, eu o ajudo, eu o sustento com a minha mão direita fiel. O desafio pode ser grande, irmão. Não sei se você está enfrentando um desafio nessa noite, mas eu te garanto, você não está sozinho. O Senhor está contigo. O Senhor está conosco em nossos desafios e Ele não nos abandona. Isso é a palavra do Senhor. Eu preciso confiar na sua palavra, que nos garante que Ele tem sabedoria para cada um de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Tiago, capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, tem desafio que só com muita sabedoria, que só com muita orientação de Deus mesmo, necessita de sabedoria, então peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Irmãos, diante das decisões difíceis, qual foi a última vez que você orou dizendo assim: Senhor, me dá sabedoria? Mas orar mesmo. Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar com isso aqui. Os desafios podem ser grandes, mas nós podemos também pedir sabedoria ao Senhor, que Ele nos dá livremente. Isso é confiar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus promete cuidar daqueles que confiam nele. O Senhor cuida da tua vida, o Senhor cuida da minha vida. Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais? Ele fará. Irmãos, confiar em Deus significa colocar os nossos sonhos, nossos caminhos, aquilo que nós temos feito diante do Senhor. E olha, não se preocupa não, o que a gente não sabe, o que é mais, Ele vai fazer. A palavra nos garante que o Deus nos dá direção. Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o coração. Não se apoie simplesmente no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Às vezes a gente está andando, e eu sei que o Senhor Ele não tem a obrigação de dar a planta toda, de dar todo o plano para nós. Ele não tem essa obrigação. Mas quando a minha vida está nas mãos dEle, quando eu reconheço Ele como aquele que me orienta, eu creio que se eu começo a andar para cá, Ele vira assim, para cá. Ele dá aquela puxadinha assim para cá, para lá, Ele vai nos guiando. Irmãos, a palavra nos garante que Deus nos dá tudo que é suficiente, a sua graça. 2 Coríntios 12, verso 9, a minha graça é suficiente para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo tinha uma questão ali complicada, ele pede ao Senhor que atire dele, e a resposta do Senhor é, você vai continuar como você está, você vai continuar enfrentando os desafios da sua vida desse jeito aí, mas o que você precisa, e eu tenho para te dar, é a minha graça é suficiente para você. Às vezes a gente está pedindo que Deus tire o problema de nós, que Ele resolva tudo, e Deus pode fazer isso, amém. Tomara que mude tudo, mas às vezes Ele não vai tirar, mas Ele vai dar o sustento, Ele vai prometer e dar aquilo que é suficiente para nós enfrentarmos, a graça.
Irmãos, os 10 espias olharam para os gigantes e se esqueceram da promessa. Os 10 espias deixaram a palavra do Senhor de lado, mas Josué e Calebe olharam para os mesmos gigantes, olharam para a mesma cidade, mas se lembraram da palavra do Senhor. Temos nós nos lembrado da palavra do Senhor, diante dos desafios que enfrentamos? O Senhor está conosco, então não tenha medo, confie na sua palavra. Segundo, não se intimide pelo tamanho do desafio, confie no Senhor. Calebe, ele não estava ali negando de modo inconsequente o tamanho dos inimigos, quando ele diz que vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Está no verso 30. Ele não estava negando o tamanho dos inimigos, ele não estava minimizando o problema, mas aqui há uma questão de confiança verdadeira no Senhor. Muitas vezes nós estamos olhando para as questões que estão diante de nós, mas à luz da nossa força, à luz dos nossos olhos, confiando no nosso braço. Irmãos, se andarmos somente com as nossas forças, não vai dar certo. E eu lembro aqui da história do elefante. Dizem que o elefante em cativeiro, ele não tem noção da sua força. Ele pode ser amarrado com uma simples corda, preso a uma simples haste presa no chão. Por quê? Porque desde pequeno ele foi preso ali. Ele cresce, se torna muito forte. Mas aquilo parece que entra no seu entendimento e ele não sabe que se ele der um solavanco, ele está livre. Assim é a nossa vida com Deus. Às vezes a gente está olhando para os desafios à luz da nossa força. E realmente, pela nossa força, a gente não tem nada. Mas a gente tem que olhar para o lado e saber que Deus está conosco. Aquele que nos fortalece. Aquele que é poderoso para agir soberanamente segundo a sua vontade. Não se intimide. Não se intimide diante dos desafios, mas confie no Senhor. Foi assim com Davi. Davi não se intimidou diante do gigante. Davi, ele declara: você vem a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Davi não se intimidou diante do gigante. Foi assim com Josafá, diante de um grande exército. Um grande exército veio ali contra Josafá, mas a palavra nos diz, Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, verso 3. Ele teve medo, porque medo é normal. Desafios causam medo. E nós não estamos falando aqui que a gente não vai ficar livre ou isento da nossa humanidade. Mas ele teve medo e foi buscar ao Senhor. A resposta, então, no verso 15, do capítulo 20 de 2 Crônicas: não tenha medo, nem fiquem assustados por causa desta grande multidão, pois a batalha não é de vocês. A batalha é do Senhor. Eu não tenho que ficar olhando para o desafio na medida da minha força, mas eu tenho que crer que eu não estou simplesmente lutando algo meu, mas à medida que eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, a batalha é dele. Ele pega para lutar. Então, coragem não é ausência de medo. O medo é normal, mas eu preciso decidir confiar apesar do medo. Foi assim também com os 3 jovens na fornalha. Lá, decidiram enfrentar Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram ameaçados de morte caso não estivessem adorando a estátua de Nabucodonosor. A resposta deles, Daniel capítulo 3, verso 17: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não for, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses. Eles não estavam confiando apenas em Deus, mas eles tinham certeza de que Deus agiria, sendo poupados ou não. Então, irmãos, confiar no Senhor não significa acreditar que sempre Deus fará o que queremos. Essa não é uma realidade. Deus, ele é soberano e ele pode nos atender, mas a sua vontade, que é perfeita, boa e agradável, ela pode não ser a minha. Mas significa que Deus vai agir mesmo quando nós não entendemos. Então, irmãos, não se intimide diante dos desafios, mas confie no Senhor.
Uma outra lição: submeta-se à vontade do Senhor. Se, verso 8, capítulo 14 de Números, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Irmãos, há alguns locais por aí que pregam um Deus que cria filhos mimados. Isso não é bom. Há alguns locais que pregam um Deus que está aqui para atender às minhas vontades, as minhas mais fúteis vontades, um Deus que livra de todos os enfrentamentos, um Deus que supre todas as necessidades, e sim, Ele supre, mas que Ele sempre supre em abundância, de modo que a pessoa não passa dificuldade, não tem desafio, não tem luta, não tem falta de dinheiro, não fica doente. Irmãos, isso não é bem assim não. A palavra, em momento algum, nos garante isso. E não é para isso que o Senhor está criando cada um de nós enquanto filhos. Ele não quer que sejamos filhos mimados. Mas Josué e Calebe sabiam disso. Se o Senhor se agradar de nós. E é muito interessante essa fala deles, porque ele diz assim: se for do agrado do Senhor. Tiago capítulo 4, verso 13 em diante, ele ensina como deve ser a nossa oração, como deve ser o nosso entendimento hoje. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, faremos negócios, teremos lucros. Alguém que está planejando a sua vida. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Alguém aqui sabe o que vai acontecer amanhã, com certeza? Irmãos, eu não quero ser negativo não, mas a gente não sabe nem como é que vai ser o nosso levantar amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. De volta a Josué aqui, ainda que Josué e Calebe tivessem uma palavra, já vimos isso, ainda que o Senhor tivesse mostrado aquela terra, ainda que eles não estivessem intimidados com o tamanho dos gigantes, eles demonstram confiança e mesmo assim declaram: se for do agrado do Senhor. Por quê? Porque eles sabiam que o mérito daquela conquista, o mérito de alguma batalha, de tudo que aconteceria, seria unicamente do Senhor. Quando eu declaro, se for da vontade de Deus, ainda que aqui tivesse todos os elementos apontando, ele está dizendo assim: olha, o Senhor, Ele é quem vai fazer a obra. E aí isso me levou a uma reflexão. Irmãos, o Senhor, Ele não é um complemento do que eu posso fazer. Eu posso fazer até aqui, o Senhor está simplesmente aumentando a minha força, Ele está aqui complementando. Ele não é um reforço no meu time. Eu preciso de um jogador melhor, porque meu time está meio mal. E aí o Senhor, ele entra ali como aquele que vai... Não, peraí, não é simplesmente isso. Ele não é mais um soldado que tem uma especialidade a mais, que tem uma mira boa nessa batalha. Não, o Senhor é quem sustenta a batalha. O Senhor, aquele que tem toda a força, Ele é aquele que luta verdadeiramente aquilo que eu penso que é minha batalha, porque como vimos aqui, a batalha é do Senhor. Irmãos, eu sei que eu posso fazer algo, mas eu tenho que fazer isso reconhecendo que é o Senhor agindo. Eu tenho que fazer isso sendo sustentado pelo Senhor. Ele definirá o resultado das lutas que nós tivermos. Por isso, aqui Calebe diz: se o Senhor se agradar de nós, os desafios que enfrentarmos e que enfrentaremos serão definidos pelo agir de Deus e não pela minha força. Então, busque e se submeta à vontade do Senhor. E por fim, aqui, uma quarta lição. Persevere. Persevere hoje. Pois Deus também está preparando o amanhã. Preste atenção. Hoje é dia de perseverança. Persevere hoje, pois Deus está preparando o amanhã. Números 27, verso 18 ao 20. Nesse texto, essa passagem, ela está mostrando a
a transição de liderança que acontece no povo, de Moisés para Josué. De Moisés, o grande líder, aquele que tira o povo do Egito, que está à frente ali, conduzindo pelo mar, que passa todo aquele tempo com eles no deserto, mas agora está havendo uma transição, está havendo uma sequência, um legado de autoridade sendo deixado. Para quem? Para Josué. E esse Josué aqui é aquele que lá atrás estava sendo treinado diante de um desafio. Esse é aquele que tinha a palavra, que tinha o Senhor e que se posicionou de uma maneira correta. Eu quero ler aqui 27, verso 18. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhes as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Irmãos, aqueles acontecimentos no deserto, aquele momento lá dos espias, tudo aquilo que aconteceu não foi simplesmente um episódio isolado na vida daqueles 2 espias que trouxeram a boa notícia. Mas ali, Deus estava conduzindo aquele povo, Deus estava preparando desde ali alguém para estar à frente da próxima geração. Há desafios que enfrentamos hoje que são o Senhor que coloca nas nossas vidas, porque Ele está nos preparando para algo, porque Ele está nos preparando para suceder alguém, porque Ele está nos preparando para algo maior. Mas, irmãos, ainda que nós pensemos assim, eu sei que a gente não sabe o dia de amanhã. Então eu não tenho como saber, como precisar, se isso aqui tem um propósito do Senhor, mas eu posso confiar nessa noite. O Senhor pode estar preparando nossas vidas até mesmo nos desafios que enfrentamos. E se assim for, que nós possamos enxergar e entender o que é de Deus, agir da maneira correta, guiados e guardados pelo próprio Senhor. Então, irmãos, concluindo, diante dos desafios, mantenha-se firme na palavra de Deus. Diante dos desafios, não se intimide diante dos gigantes, mas confie no Senhor. Quando estivermos diante de desafios, confie em Deus e submeta-se a Ele, a sua vontade. Diante dos desafios, persevere. Não desista, não. Talvez tenha algo que você esteja enfrentando há um longo tempo, há uma longa data. Pois bem, persevere, não desista, pois Deus está preparando o teu amanhã. Deus está guardando e Ele sabe de todas as coisas. Vencemos os desafios não quando somos fortes, não quando pensamos que temos alguma força, mas vencemos os desafios quando somos guiados e sustentados pelo nosso Deus. Que o Senhor abençoe e complete a sua palavra aos nossos corações.